Colossenses, capítulo 3, os versículos 1 a 4. Colossenses 3, 1 a 4. Eu peço a você que acompanhe em sua Bíblia a leitura da palavra de Deus, que diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Glórias a Deus. Que essa porção da palavra do Senhor possa abençoar a nossa vida nesta noite, para a glória e para o honra do Senhor. Vamos ter mais uma palavra de oração, meus amados irmãos. Eu vou pedir para nos dirigir a Deus nesta oração. Nosso irmão Marco Polo, vamos orar com o Marco Polo, Deus. Maravilhoso Deus e Santo Pai, obrigado, Senhor Deus, pelo dom da vida, por este domingo, Senhor. A condição de um Pai amoroso das minhas meninas. Muito obrigado, Senhor Deus, pela existência de todos os pais, amém, aqui presentes nesta igreja, amém. Que o Senhor continue, Senhor, dando bênção de sabedoria aos pais para lidar com os filhos, amém, paciência e amor, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, por este culto, no qual consagramos a Ti, Senhor. Oh Deus, entregamos os nossos corações, abrimos, Senhor, Ele, para ouvir a Tua palavra e entender, Senhor Deus, de todo o nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Amém, Senhor, amém. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, há momentos em que nós parece que perdemos a motivação e o entusiasmo com a vida cristã. Eu não sei exatamente se você já passou por isso. Eu já passei por isso. Algumas vezes, não uma ou outra vez, mas algumas vezes. Perder aquela alegria, aquele entusiasmo de estar na igreja, de ler a Bíblia, de orar, de estar com os irmãos. Os motivos podem ser os mais variados que nos levam a perder a motivação e o entusiasmo. Pode ser uma decepção, pode ser um pecado, como nós falamos aqui no domingo passado, um pecado encoberto. Pode ser um ensinamento errado que nós recebemos, que acabou por roubar de nós a verdade, tentar roubar de nós a verdade das Escrituras. Enfim, os motivos podem ser os mais variados. É por isso que de tempos em tempos, ou quando isso acontece principalmente, nós precisamos nos examinar, ir à presença de Deus com toda a sinceridade do nosso coração e fazer um autoexame. O apóstolo Paulo ele fala sobre isso em 2 Coríntios, capítulo 13, verso 5. Ele diz: examinai-vos a vós mesmos. Cristo também fala sobre isso quando da ceia do Senhor. Ele diz que antes de nós participarmos da ceia, nós devemos examinar as nossas motivações, o nosso coração, como é que nós estamos diante do Senhor. Então, o autoexame ele é muito importante para quê? Para que nós possamos descobrir qual a verdadeira razão que nos leva ao desânimo espiritual, à falta de motivação para as coisas de Deus. Qual é a verdadeira razão? Qual é a verdadeira motivação que está por trás de tudo? Pois se nós não fizermos um autoexame bastante claro, nós podemos andar de maneira enganadora para nós mesmos. E isso não é bom. E muitas vezes nós vamos descobrir que
que a verdadeira razão da nossa fraqueza espiritual, do nosso desânimo, da nossa falta de motivação e entusiasmo, não tem absolutamente nada a ver com ninguém. É alguma coisa que está errada em relação à maneira de nós enxergarmos a vida cristã. Que olhos nós enxergamos a vida cristã? Paulo, quando escreveu essa carta, ele escreveu por dois motivos pelo menos. O primeiro motivo foi combater uma heresia que estava presente, entrando ali na igreja de Colossos. Uma heresia judaizante e ao mesmo tempo uma heresia que é chamada de heresia gnóstica, muito presente lá nos primeiros séculos, e que também ela voltou em alguns outros momentos da história da igreja, e de vez em quando ela ainda volta, tanto a heresia judaizante quanto a heresia gnóstica. Então Paulo, primeiramente, ele escreveu essa carta para combater essa heresia. E depois, no segundo momento, ele escreve essa carta também para fortalecer a fé daqueles irmãos que, enganados por esses falsos mestres, que, ludibriados ali por essas filosofias tão humanas e algumas delas tão demoníacas, estavam enfraquecidos na fé. A heresia propagada por esses falsos mestres era uma versão distorcida do cristianismo. E é interessante pensar nisso, porque essas heresias, o que é uma heresia? Uma heresia, ela é uma meia-verdade. Ela se parece com a verdade, mas ela não é a verdade no seu motivo absoluto, no seu ponto real. Então, por isso que muitas vezes nós caímos no ponto dos falsos mestres, porque parece que aquilo é verdade, mas olha ali, eu sou até a Bíblia. Não se esqueça que o diabo também usou, né? O diabo também usou na tentação de Cristo. Ele usou as Escrituras também na tentação do Senhor. Usar as Escrituras, uma pessoa vir à frente da igreja, usar as Escrituras e falar: olha, porque está escrito aqui na Bíblia. Isso é antigo. Eu já acho que falei sobre isso aqui. Não sei se a oração é dele, mas eu me lembro de um dos livros do reverendo já finado, reverendo Júlio Andrade Ferreira, que foi professor do Seminário Presbiteriano de Campinas. Ele dizia que a Bíblia é a mãe de todas as heresias. E a Bíblia é a mãe de todas as igrejas, desde as igrejas mais fiéis, quanto as igrejas mais heréticas, elas falam se fundamentam na Bíblia, né? Agora, nós precisamos ter um conhecimento muito bom da Bíblia, muito sério da palavra de Deus, para nós não sermos enganados pelos falsos mestres. E era isso que estava acontecendo lá naqueles dias. Então, essa heresia era uma versão distorcida da fé cristã, que colocava em xeque, por exemplo, a suficiência da obra e da pessoa de Cristo. O que Cristo fez e a sua própria pessoa não eram suficientes para a salvação. Você precisava também fazer alguma coisa para contribuir com a sua salvação. Será que você já ouviu isso em algum lugar? Será que você já ouviu isso? A fé em Cristo somente não é suficiente para a salvação. Então você precisa como que dar uma mãozinha para Jesus, usar uma muleta, né? Você precisa de Cristo, mas uma muleta também que te ajude então a chegar ao céu. Isso acontecia lá naqueles dias. Os falsos mestres, eles diziam ter também uma percepção exclusiva do mundo dos espíritos. Então eles conseguiam dominar os espíritos. E isso, de alguma maneira, isso chama a nossa atenção. Isso é algo que, principalmente nós latinos, nós temos nós somos um pouco aficionados por essas coisas que parecem místicas, né? Que parece que a pessoa tem o poder de
dominar os espíritos. Olha o que ele faz. Como se isso fosse privilégio de algumas pessoas, e os outros são meros mortais, os outros crentes são meros mortais, que não têm autoridade espiritual. Meu irmão, eu quero dizer para você que todo crente no Senhor Jesus Cristo tem autoridade espiritual sobre todo o mundo espiritual, porque a Bíblia Sagrada diz que quando Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele, e nós assentamos nos lugares celestiais com Cristo. E Cristo, Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Ele é a autoridade absoluta no mundo espiritual. E se você é de Cristo, Cristo habita em você, o Senhor Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida, então todos os crentes têm autoridade espiritual sobre o mundo dos espíritos. Mas às vezes a gente desconhece essa verdade, e porque algumas dessas pessoas parecem ter uma autoridade tão grande, a gente se sente minúsculo diante dessas pessoas. E elas chegam, e elas contam o que elas fizeram, e elas vão falando, a gente sempre eu sou um crente de arte, eu sou um crente fajuto, sou um crente paraguaio, que nem dizia o meu irmão, eu me lembro, estou dizendo isso que meu irmão disse um dia. Meu irmão trabalhou muito com futebol, foi jogador de futebol, e um dia eu fui perguntando para ele trabalhava nessa época no Corinthians, ele era treinador de goleiro lá do Corinthians, e eu falei para ele, Poder, como que é lá? Eu vejo aí às vezes alguns aí falando que são atletas de Cristo, que são de Cristo e tal, ele falou, fulano, não sei direito que ele é mais reservado do que aquele lá, aquele lá é crente paraguaio, falsificado, crente falsificado, Então, às vezes a gente sente assim, acha que eu não sou crente, eu não sou, porque não é possível. E isso faz com que a gente se sinta fraco, que a gente venha questionar a nossa própria fé. E uma outra questão relacionada a esses falsos mestres é que eles diziam ter também uma capacidade de trazer novas revelações. Deus falava diretamente com eles. Eles se intitulavam iluminados. Eles eram os iluminados. Hoje alguém perguntou para mim na classe se tem a ver alguma coisa com aquele grupo Illuminati lá, católico. Não tem nada a ver com eles não. Tá? Esses aí diziam-se ser iluminados. Eles eram como que oráculos de Deus. Deus falava diretamente através deles. Você já viu alguma coisa assim? De pessoas que chegam e quando a gente está perto delas, a gente fica até assim, nossa, chegou aí o profeta do Deus Altíssimo. Deus, e a gente fica assim, até treme na base, fica até tremo diante de uma pessoa assim. Era esse tipo de pessoa naqueles dias. Já tinha esse problema. E qual é o maior problema? É que o objetivo real desses falsos mestres, e aí ele está, o objetivo real desses falsos mestres era afrouxar o apelo dos crentes a Cristo, e somente a Cristo e a palavra de Deus. Então, em lugar dos crentes recorrerem a Cristo em alguma situação de necessidade espiritual, eles iam a essas pessoas, eles corriam atrás dessas pessoas, porque era através delas que Deus falava com eles, não através da Bíblia, não através de Cristo. Então, o apóstolo Paulo estava preocupado, muito preocupado com essa situação, e ele vai dizer no capítulo 2, versos 1 a 6, olha aí comigo, capítulo 2, versos 1 a 6. Quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele, ou seja, em Jesus, estão escondidos
todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu digo isso para que ninguém nos engane com argumentos que só parecem convincentes, porque embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente e me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. E aí ele diz no verso 7 também: enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. O que Paulo está dizendo a esses irmãos é o seguinte, irmãos: não abram mão do ensino que vocês receberam através de nós, apóstolos do Senhor. Pessoas estão se introduzindo no meio da igreja, se chamando de apóstolos naqueles dias. Qualquer semelhança é mera coincidência. Pessoas estão se introduzindo no meio de vocês, se intitulando apóstolos que não são. Se dizem pastores que não são. Se dizem mestres que não são. E eles estão levando confusão na mente de vocês, com o objetivo de abalar a fé de vocês e de afastá-los da verdade, da fé que vocês receberam através do ensino apostólico, o qual Paulo já havia dito, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, verso 20, nós lemos hoje aqui pela manhã, na abertura da escola dominical, que a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo Jesus Cristo a pedra angular da igreja. Então toda a igreja, todo o alicerce da nossa fé, meus amados irmãos, depende do nosso compromisso com Cristo e com o ensino correto das Sagradas Escrituras, o nosso compromisso com a verdade. E Paulo então ele insiste em afirmar nessa carta que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou o seguinte: Jesus Cristo, ele é homem e ele é Deus. Ele é Deus e ele é homem. E ele não veio apenas para salvar a alma do homem, ele veio também em corpo, porque ele veio para salvar o corpo do homem. Porque essa doutrina era dualista. O que significa isso? Significa que eles diziam assim: olha, o que importa é a alma. O que você faz com o seu corpo não importa. Então você pode pecar, você pode viver como você vivia antes. Mas o que é importante é a sua alma, você cuidar da sua alma. Então, o que eles provocavam? Eles provocavam o seguinte: você adquire conhecimento, mas esse conhecimento, ele não precisa transformar a sua vida. O importante é o seu intelecto, e não a prática, a vivência da vida cristã. Paulo também afirma que de Cristo procede toda a obra da criação e a vitória sobre o pecado. Isso é muito importante, porque uma das coisas com a qual nós convivemos, desde que o evolucionismo passou a fazer parte da história humana, e não faz tanto tempo assim, desde que o evolucionismo começou a ser ensinado nas universidades e nas escolas, e o criacionismo, ele foi basicamente banido e tratado como algo de gente ignorante, que não tem capacidade intelectual, que justifica a criação do universo, dizendo que existe um Deus inteligente, capaz de criar tudo. Paulo defende a criação, meus irmãos. Mas Paulo não conhecia Darwin, né? Se ele tivesse conhecido, ele tinha conhecimento daquela época. Mas Jesus Cristo, que é o Senhor do universo, que conhece todas as coisas, e nós um dia estaremos na sua presença e teremos que responder a Ele. Jesus Cristo, Ele não só defendeu a obra da criação, mas Ele mesmo é o mediador de toda a criação. E se para você crer no Cristo bíblico,
precisa crer no Cristo mediador da criação. Porque se você não crê no Cristo mediador na obra da criação, você crê em qualquer Cristo, menos o Cristo bíblico. É o Cristo que você mesmo imagina e criou na sua mente, mas não é o Cristo da Bíblia. Porque o Cristo bíblico, a Bíblia Sagrada diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nada. Toda a criação existe. Você, eu e tudo que existe, existe por causa dele. E Paulo vai dizer então que a única maneira da igreja continuar firme no caminho do Senhor é a igreja não ter dúvidas que Cristo, ele é o primogênito de toda a criação. Não é o primeiro ser criado, mas ele é o princípio, no sentido de que a criação veio à existência por meio dele. Porque pela palavra de Deus ela se fez a criação. E Cristo é a própria palavra do Senhor. Cristo é a autoridade absoluta e superior aos anjos, aos principados e potestades. Porque outro problema que existia ali na igreja de Colossos é que eles adoravam os anjos. Havia uma ideia de que os anjos são seres que devem ser adorados. E Paulo vai combater isso. Você já percebeu que existe essa ideia, às vezes, né? Tem gente, eu me lembro uma vez assim, quando foi visitar uma senhora que tinha tido neném, e ela chegou na casa dessa jovem senhora, e havia um quadro em cima da cama, uma oração ao santo anjo protetor. Santo, eu não sei como que faz isso aí não, né? Mas estava lá, santo anjo protetor, blá, 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 blá. E ali, o anjo, essa coisa, né? Como se é Ele que nos guarda, não é Cristo que nos guarda. Ele é a autoridade absoluta e superior a todo anjo, a todo principado e a toda potestade. Então Paulo procura deixar claro que duvidar da plenitude de Jesus Cristo é deixar de entender a plenitude, a suficiência e a riqueza da vida cristã. Porque Jesus Cristo é a chave da vida cristã. Jesus Cristo é a plenitude da vida cristã. Assim que nos cabe como cristãos, o que nos cabe como cristãos é nos dedicarmos a conhecer mais a Jesus, entender melhor a sua pessoa, a sua divindade, a sua humanidade, a sua obra, tudo que Jesus Cristo é e tudo que Jesus Cristo fez por nós. Você sabe que uma certa vez eu estive visitando um amigo que ele estava com hepatite. Eu era recém-convertido e eu fui visitar. A sua mãe era uma das médiuns do centro espírita lá em Pinheiros do Tietê, onde eu morava. E eu fui até a casa dele. E quando eu estava lá, a mãe dele começou a me encher de perguntas. E algumas perguntas eu não sabia responder. Eu tinha 16 anos, recém-convertido. E uma das perguntas que ela me fez foi sobre o Espírito Santo. Porque o Espiritismo tem uma visão totalmente distinta da nossa visão sobre o Espírito Santo, da pessoa de Jesus Cristo. Eu respondi o que eu sabia. Mas ali ela começou a falar um monte de coisa. E eu cheguei à seguinte conclusão naquele dia: eu preciso conhecer melhor a minha fé, para poder falar aos outros o que eu creio, e não só para poder responder àqueles que me fazem uma pergunta como essa, mas também para entender o que eu creio. Quem é o Deus em quem eu creio? Isso é de fundamental importância para a nossa vida. E aí o apóstolo Paulo, ele vai trazer alguns encorajamentos para viver a vida cristã na plenitude de Cristo. E ele fala então para nós, em primeiro lugar, ele vai dizer aqui no capítulo 3, verso 1, texto que nós lemos, ele diz: procurem
as coisas que são do alto. Vocês que já ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto. Ou seja, façam de Jesus Cristo o alvo da vida de vocês. Meus irmãos, Jesus, ele é apresentado nas Escrituras como a completa revelação de Deus. Completa e perfeita revelação de Deus. Quando Jesus está ali se despedindo dos apóstolos, e ele começa a dizer: olha, eu vou voltar para o meu Pai, vocês sabem o caminho. Uma das perguntas que Filipe dirige a Jesus é: mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E Jesus responde a Filipe: Filipe, há tanto tempo me tens conhecido, e você não entendeu que quem vê a mim, vê o meu Pai? Quem me vê a mim, vê o meu Pai, porque eu sou a expressão pesada do ser de Deus. Então, queridos irmãos, conhecer e amar a Jesus é o teste verdadeiro para conhecer e amar a Deus, daquele que conhece e ama a Deus. Uma pessoa que diz assim: olha, eu creio em Deus, mas eu não creio em Jesus. Ou diz assim: eu creio em Jesus, mas eu não creio em Deus. Alguma coisa está errada na fé dessa pessoa. Porque biblicamente, quem conhece o Filho, recebe o Pai que o criou, e conhece o Pai que o criou. Então você quer saber quem é Deus, como Deus age, como Deus faz, como Deus fala em todas as situações da vida? Procure conhecer a Jesus, olhe para Jesus, veja o que Jesus faz, como ele fala, como ele faz, como ele age com as pessoas. O comentarista bíblico William Hendrickson diz o seguinte sobre esse versículo: que a ênfase não está na busca, mas no objeto buscado. Não está simplesmente buscar, mas a quem você está buscando? A quem você está buscando? Você quer conhecer a Deus? Mas a quem você está buscando? Através de quem você quer conhecer a Deus? Só existe uma maneira do ser humano conhecer a Deus: é através de Jesus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu já falei desse filme aqui, volto a utilizá-lo na nossa ilustração aqui. O filme O Quarto Sábio, filme muito bonito, um filme maravilhoso, que conta a história daqueles 3 sábios que saíram atrás da estrela, porque a eles havia sido revelado de que o Messias havia nascido, o rei de Israel havia nascido. Então nós conhecemos a história bíblica, né? Dos reis magos. Mas esse filme fala de um quarto sábio, que ele se atrasou, e os outros saíram à frente dele. E esse quarto sábio, ele leva consigo na sua jornada 3 presentes que ele queria entregar para o Senhor Jesus. 3 presentes preciosíssimos que ele queria entregar a Jesus. Mas conforme ele vai chegando, ele sempre chega atrasado. Jesus já passou naquele lugar, ele chega depois. Mas onde ele chega, ele vai encontrando pessoas pobres e necessitadas. E cada daqueles presentes que ele está levando para entregar a Jesus, ele tem que usar os presentes para ajudar aquelas pessoas necessitadas. Então ele vai ajudando, a história desenvolve através disso. E o interessante é que quando esse homem ele buscava a Jesus, sem ele perceber, a vida dele ia sendo transformada, porque ele buscava Jesus. E a vida dele vai sendo transformada na jornada, porque enquanto ele buscava Jesus, a Cristo, mas ele é que recebe o maior tesouro. De repente, ele chega em Jerusalém. E quando ele chega em Jerusalém,
que já havia sido crucificado. Mas de repente, depois da ressurreição, quando ele chega lá, ele está tosco e alguém vem e pede água para ele. E ele vai dar água para aquela pessoa, e quando ele olha para aquela pessoa, é Cristo ressuscitado que está ali. E ele começa a chorar. E ele fala para Jesus: eu não tenho mais nada para te dar. Não tenho mais nada. E ele já está envelhecido, porque passaram, saiu uns 33 anos e meio de Jesus. E ele fala: eu não tenho mais nada, eu saí de casa, te procurando, e eu não tenho mais nada para te dar. Tudo que eu tinha, eu dei. E Jesus disse para ele: toda vez que você fez algum desses pequenos irmãos, a mim eu fizeste. Cada vez que ele, buscando Jesus, ele ajudou alguém, ele parou para ouvir alguém, parou para abençoar a vida de alguém, mas porque ele buscava Jesus, sem saber, ele já tinha encontrado Jesus. Sem saber, perceber, Jesus ia transformando a sua vida. Glórias a Deus, glórias ao Senhor. Meus amados irmãos, Deus quer ser buscado por nós. Deus quer ser buscado por nós. E se queremos encontrar a Deus, Ele diz que nós devemos buscá-lo com todo o nosso coração. A minha pergunta é: será que é assim que nós temos buscado a Jesus? Tenho buscado a Jesus com todo o meu coração? Será que a busca a Jesus está na minha agenda? Na minha agenda, quando buscamos aquele que está sentado no trono, meus amados irmãos, nós podemos ter certeza que Ele nos recompensará. Então eu digo a você, antes de fazer qualquer coisa, faça uma pergunta. Aliás, 3 perguntas. Faça antes de fazer qualquer coisa, olhando para o alto, buscando as coisas do alto. Faça 3 perguntas. Primeira pergunta: Cristo será exaltado nisso que eu estou fazendo? Segunda pergunta: isso trará honra ao nome de Jesus? Terceira pergunta: isso que eu estou fazendo evidenciará fé em seu poder? Se essas 3 perguntas, elas não puderem ser respondidas afirmativamente, não faça. Porque tudo que não provém de fé, diz lá Paulo em Romanos, no capítulo 14, tudo que não provém de fé é pecado. Tudo que não provém de fé, tudo que não busca a glória, a exaltação do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tendo Ele como alvo da nossa vida, é pecado. Segundo ponto que Paulo coloca aqui para nós, versículo 2, vamos lá. Está escrito assim: mantenham o pensamento nas coisas do alto. Primeiro ele diz: procurem as coisas que são do alto. Agora ele diz: mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Ou seja, não façam apenas de Jesus Cristo o alvo da vida de vocês, mas focalizem a mente de vocês em Jesus Cristo. Deus deve ser amado por nós, nos ensina os mandamentos, que Deus deve ser amado por nós com todo o nosso, o quê? Com todo o nosso entendimento. Por quê? Porque a mente é a faculdade que usamos para pensar sobre Deus, para pensar sobre Jesus. E meus amados irmãos, não alimentar a nossa mente com os nossos pensamentos em Deus, em pensar sobre Deus, em pensar sobre as coisas de Deus, em pensar sobre o céu, não ocupar a nossa mente com Deus, com Cristo, é a mesma coisa que não amá-lo. É por isso que Deus nos capacitou com o Espírito Santo. Ele
enviou o Espírito Santo para habitar em nós, para que nós possamos pensar em Deus. Porque é isso que o Espírito Santo faz o tempo todo. Ele me glorificará, Jesus Cristo disse. Jesus Cristo disse: Ele vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho ensinado. Ele vos conduzirá a toda a verdade. Eu me lembro de uma aluna de escola dominical, na classe de novos membros, não aqui, lá na igreja central, quando era pastor lá. Ela, espírita, veio para a igreja, muito sedenta do Senhor Jesus. Mas ela era profunda conhecedora do Espiritismo. Inclusive, fazia palestra do Espiritismo. E ela ali, querendo conhecer a Cristo. E no dia que nós demos a aula sobre o Espírito Santo, e começamos a falar sobre o ministério do Espírito Santo, e ali nós fomos vendo os textos bíblicos que falavam da obra do Espírito Santo. Essa mulher falou: meu Deus, e isso? Nós estamos errados. Como é que nós não vimos isso? Está aqui na Bíblia, e eu não sabia disso. Foi como se os olhos, as escamas dos olhos dela fossem tirados. Eu não fiz absolutamente nada, a não ser apresentar os textos bíblicos. E a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, que é viva e eficaz, mostrou o caminho para ela. O Espírito Santo mostrou o caminho para ela. Os olhos dela se abriram ali naquele dia. A aula, acabou a aula. E ali todo mundo começa a chorar, todo mundo fica emocionado junto. Uma coisa maravilhosa que Deus fez. Um pastor puritano do século XVII, também considerado o maior teólogo puritano, que é o Owen, ele diz o seguinte: quando as pessoas têm mentalidade terrena, o amor pelas coisas terrenas domina a mente delas. O tipo de pensamentos que temos pode dizer-nos se temos mentalidade espiritual ou não. Então, queridos, se amamos a Jesus, se amamos o reino de Deus, nossos pensamentos são tomados por Ele. Nossos pensamentos são tomados por Ele. Um outro grande teólogo, também considerado o maior filósofo dos Estados Unidos, do século XVIII, fundador da Universidade de Princeton, pastor presbiteriano, Jonathan Edwards, ele diz o seguinte: o verdadeiro cristão, quando se sente espiritualmente aquecido e fervoroso, gosta de falar de Deus, de Cristo e das verdades gloriosas do Evangelho. Então, o verdadeiro cristão, cheio do Espírito Santo, ele tem desejo de falar de Deus, de falar de Cristo, exala de dentro dele. A conversa dele não é a novela, não é o jogo de futebol. Não que você não possa conversar sobre essas coisas, mas ele tem, em primeiro lugar, desejo. Ele pode usar até a novela, pode usar até o futebol, mas o objetivo dele é chegar lá, falar de Cristo às pessoas. Por isso que ele evangeliza, por isso que ele é um conquistador de almas. O amor de um cristão de Jesus consiste em ter sua alegria e o seu prazer em Jesus. Meus irmãos, por que nós recebemos o batismo? Por que você se apresentou no dia para ser batizado? O que o batismo ele representa para nós? O batismo representa a nossa morte para o mundo e o nosso nascimento para as coisas de Deus. Por isso, Paulo utiliza essa linguagem que vocês ressuscitaram com Cristo e vocês morreram com Cristo. Quando isso aconteceu? Quando nós recebemos o batismo. Não ali o ato do batismo em si, que ali é um símbolo que nós estamos trazendo, apenas para professar a nossa fé, mas o verdadeiro batismo, que é o sinal invisível, uma transformação que ocorreu dentro de você. Naquele dia que você recebeu o batismo, você passou por uma mudança de mente.
O apóstolo Paulo, ele vai dizer que nós temos a mente de Cristo, escrevendo aos Coríntios. Nós recebemos uma mente nova, que molda a nossa maneira de ver a vida e de viver a vida. Então, quando nós somos sepultados com Cristo no batismo, o mundo deixa de ser a nossa busca e o nosso prazer. E o fato de nós estarmos unidos a Cristo, através da sua morte e da sua ressurreição, implica agora em vivermos uma nova vida, para a glória de Deus. E essa vida é caracterizada pela busca dos valores celestiais, porque eu quero glorificar a Deus, eu quero exaltar a Deus, eu quero que Cristo reine no meu coração, que eu diminua e que Cristo cresça, que Ele seja exaltado. Eu quero ser cheio do Espírito Santo de Deus. Queridos irmãos, Paulo vai dizer aqui: vocês morreram, versículo 3, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. O mundo não pode compreender a importância que essa nova vida tem para nós. As pessoas do mundo, elas não compreendem mesmo. Elas não compreendem por que nós damos tanto valor às coisas de Deus. Por que nós temos vontade de vir à igreja? Por que nós gostamos tanto de louvar a Deus? Por que nós fazemos as coisas que nós fazemos? Por que nós vivemos da maneira como nós vivemos? Por que nós não ligamos para um monte de coisas que eles dão tanto valor? Por quê? Porque a nossa mente não está mais aqui. Nossa mente não está mais aqui. Nossa mente está em Cristo. Está lá em Cristo. Eles não entendem isso ainda, porque nós estamos ainda escondidos. Escondidos em Deus, através de Jesus Cristo. Mas olha o que Paulo vai dizer aqui para nós, versículo 4: quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, nós estamos escondidos, e Cristo ainda não se manifestou e não voltou. Mas quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Então não é apenas buscar as coisas do alto, não é apenas focar a mente em Cristo, mas é também focar a nossa esperança em Cristo. Não é só buscar, não é só pensar, mas é alimentar a nossa esperança com a volta gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, para o cristão, aquele que nasceu de novo pelo poder de Deus, a vida eterna já começou. Ela não vai começar quando Cristo voltar, ela já começou, porque a Bíblia Sagrada diz que nós já passamos da morte para a vida. Nós já somos nova criação de Deus. A semente da eternidade, da ressurreição, já foi plantada dentro de nós. Então aquilo que nós buscamos, aquilo que domina a nossa mente, revela essa verdade de que nós somos de Cristo. Mais uma vez eu cito John Owen: a razão pela qual às vezes falta esperança aos crentes é que eles não pensam com suficiente frequência nas coisas esperadas. Não pensamos. Nós até sabemos, eu vou para o céu. Mas quando nós paramos para pensar, qual foi a última vez? Você se lembra qual foi a última vez que você conversou sobre o céu? Que você pensou sobre a realidade do céu, sobre a vida eterna? Quando foi? Eu ainda pensei ontem mesmo. Eu estava falando do velório, do seu Nélio, que faleceu, ex-marido da nossa irmã Adelina. Então eu estive lá ontem à tarde, tentando levar as pessoas que estavam ali a pensarem um pouco sobre as realidades eternas. Meus amados irmãos, a Bíblia fala claramente que Cristo vai voltar. Nós começamos o culto hoje lendo 1 João capítulo 3, que diz lá que quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele. Que dia glorioso! Todas as nossas esperanças serão concretizadas. Jesus fará novas todas as coisas. A Bíblia Sagrada diz que nós seremos transformados. Aqueles que estiverem aqui, como um abrir e fechar de olhos, e nós encontraremos o grande amor da nossa vida, que é o Senhor Jesus Cristo.
Mais uma vez, John Owen, a grande competição, diz John Owen, entre o céu e a terra é ver qual deles pode atrair mais fortemente o nosso amor. Quem tem o nosso amor, ele diz, tem tudo de nós. Ele diz, há uma competição entre o céu e a terra. Quem tem o seu amor? Quem tem o seu amor? Para o homem sem Cristo, a palavra de Deus não é a verdade. Jesus Cristo é apenas um mito, ou talvez um grande exemplo de um líder que passou por aqui. Para o homem sem Cristo, todas as suas esperanças acabam no túmulo, porque tudo que ele tem é o aqui e o agora. Então ele investe toda a sua vida aqui. E quando ele morrer, acabou. Não tem mais nada a esperar. Não há nada em que investir. Não há nenhuma esperança depois. Mas não é assim para aquele que ama Cristo, para aquele que crê no Senhor Jesus Cristo. Sua esperança não se limita apenas a essa vida. O apóstolo Paulo, falando sobre a ressurreição de Cristo, lá na primeira carta aos Coríntios, ele diz: se a nossa esperança em Cristo se resume apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Os incrédulos não compreendem isso. Eu já falei isso nesta noite, mas volto a repetir. Os incrédulos não compreendem o porquê de vivemos como vivemos. Por que renunciamos os prazeres desse mundo? Eu já contei essa história aqui, mas foi a pergunta que a minha tia, já falecida, irmã mais velha do meu pai, me falou quando eu fui para o seminário: Padre, você está jogando a sua vida fora. Ela não entendia. Eu não consegui entender. Não consegue, não adianta a gente querer explicar, porque é algo espiritual. Paulo fala em 1 Coríntios, no capítulo 2, que as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. Se você não tem a mente de Cristo, se o Espírito Santo ainda não produziu em você um novo nascimento, você não pode entender. Mas Jesus Cristo pode mudar a sua vida. E quando Cristo entra no nosso coração, os prazeres da nossa vida, eles mudam. Me lembro também do meu irmão, já contei essa história aqui, mas meu irmão me perguntando também quando da minha conversão. Me lembro do meu quarto. Nós tínhamos ali uma beliche e uma outra cama aqui. E o Vanderlei me perguntou naquele dia: Vater, nós tínhamos os mesmos amigos. Falou: Vater, o pessoal está reclamando, você não sai mais com o pessoal. Por que você não está saindo mais com o pessoal? Eu falei: Vanderlei, eu não tenho mais vontade. Eu tenho vontade de ir na igreja, rapaz. Eu tenho vontade de estar lá com os irmãos. Eu tenho vontade de estar lá. Eu não tenho mais vontade, eu não tenho nada contra nenhum deles. E nem estou aqui para criticar se eles vão no baile, se eles vão, onde eles vão, o que eles vão fazer. Mas mudou alguma coisa de dentro de mim. Mudou a minha vontade, mudou os meus desejos, mudou a busca. Porque Cristo se tornou Senhor da minha vida. Porque temos prazer na vida de santidade, porque temos prazer em louvar a Deus. Eles não entendem que aquilo que nós plantamos aqui, como crentes, nós vamos colher na eternidade. O céu é a nossa grande inspiração. E eu quero concluir, meus amados irmãos, essa mensagem essa noite dizendo a todos: vida cristã é vida centrada em Jesus Cristo. Na morte, na ressurreição, na glorificação e no retorno glorioso do Senhor Jesus Cristo. Quando Cristo se torna o Senhor das nossas vidas, os objetivos, os pensamentos, as esperanças são tomados tão plenamente de Cristo que as coisas terrenas, que o homem dá tanto valor, elas perdem a graça para nós. Perdem a graça. Entenda uma coisa: se você não pensa, isso é muito importante, se você não pensa e nem tem prazer em conhecer mais de Deus aqui, por que você acha que após a sua morte
esse se tornará o seu grande prazer. Vou repetir essa pergunta, ela é muito importante. Por favor, não saia daqui sem meditar nessa pergunta, ou mesmo chegando em sua casa, medite. Se você não pensa e nem tem prazer em conhecer mais a Deus, entender melhor a sua fé aqui, por que você acha que após a sua morte, esse será o grande prazer da sua vida, na eternidade? Por quê? Meu irmão, a conversão começa aqui, a mudança começa aqui, não vai começar depois, quando nós fecharmos os nossos olhos. Por isso que Salomão diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Meus amados, aquilo que amamos molda a nossa vida. E o que quer que tenha o nosso amor, tem todo o nosso ser. Tem todo o nosso ser. Você crê e você confessa que Jesus Cristo é o maior amor da sua vida, é a pessoa mais importante da sua vida, será que nós seríamos capazes de dizer como Martinho Lutero, perseguido na Reforma Protestante do seu hino Castelo Forte, será que nós poderíamos dizer assim com ele: ainda eu venho a perder família, bens, prazer, se tudo se acabar, se a morte enfim chegar, com ele reinaremos. Eu espero que seja esse também grande motivo da sua vida, da sua existência. Tudo que você pensa, faz, Jesus Cristo, o Senhor da nossa vida. Que Deus nos abençoe, meus amados. Que Deus te abençoe cada dia. Vamos orar.